Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana Carolina Grosso e nesse vídeo nós vamos falar sobre o poder da palavra e como usar esse poder na forma da gente se comunicar, para a gente se comunicar de uma forma assertiva e como a gente pode usar esse recurso a nosso favor para construir pontes na nossa comunicação que geram uma conexão. Então, antes de continuar assistindo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe também esse vídeo, essa informação com outras pessoas para que também tenham esse conhecimento. Então, eu vou dar aqui alguns avisos antes de continuar esse vídeo. Me sigam lá no meu Instagram, é @anacarolina.grosso. Eu vou deixar aqui passando. Por lá eu estou sempre presente, então vocês podem me enviar sugestões de vídeos aqui para o canal, podem me enviar dúvidas, conversar comigo por lá, então me sigam no Instagram. E eu faço um convite para você, mulher, que quer participar de um grupo, no ministério, onde nós estamos fazendo ali um propósito com o Senhor para crescimento espiritual. Então eu te convido, eu faço um convite para você estar conosco nesse grupo, para a gente se alimentar mais do Senhor. E deixo um último aviso, que é uma pergunta. Você já leu a Bíblia toda em um ano? Eu criei uma planilha onde a gente pode se organizar na nossa leitura diária e estamos agora no final do ano, então é muito interessante vocês se programarem para o ano de 2024. E esse cronograma de leitura que eu formulei, ele é composto, eu mesclei entre o Antigo e o Velho Testamento, então fica uma leitura super dinâmica. Em apenas 15 minutos por dia você pode fazer aí sua leitura da Bíblia no ano todo. E eu vou deixar aqui no link, no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. O valor da planilha é um valor muito baixo para você adquirir e começar a pôr em prática, criar esse desafio na sua rotina, colocar a palavra do Senhor como um compromisso na sua vida, na sua busca diária pelo Senhor. Então, o link vai estar aqui, é R$ 7,90 o valor da planilha, bem baixinho para você adquirir e você poder se organizar na sua leitura diária. Então, vamos começar esse vídeo? Então, o primeiro tópico, eu quero falar aqui sobre a importância de nós usarmos a palavra. Você já deve ter escutado sobre o poder da língua, o poder da comunicação. Então, nesse vídeo você vai encontrar um alinhamento na forma como que você usa a palavra para se comunicar. E eu falo para vocês nesse vídeo que é algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração para eu vir aqui escrever um vídeo falando sobre o poder da palavra. O Senhor primeiro falou comigo e então eu quis compartilhar com vocês. Na palavra está escrito em Provérbios que o homem que controla a sua boca, esse homem é perfeito. Também fala em Provérbios sobre nós sermos tardios para falar. Para a gente se parecer mais com Deus, é extremamente importante e necessário nós usarmos esse recurso e cuidar com as palavras que saem de nós. Deus, ele deseja que a gente use esse recurso para a gente poder gerar vida na nossa vida, e não morte, e não destruição e maldição, mas usar a palavra ao seu favor para construir e não para destruir. E o segundo ponto é que nós precisamos usar a palavra a favor na nossa comunicação. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Você foi chamado para reconstruir relacionamentos na maneira como que você fala. Muitas vezes nos nossos relacionamentos diários, nós falamos algo e depois a gente logo se arrepende. Então é necessário usar a palavra para que a gente possa voltar o nosso coração para o coração de outras pessoas. E as outras pessoas se voltar o coração para o nosso coração. E assim nós construirmos pontes, nós construirmos relacionamentos saudáveis. E aqui eu quero falar sobre 3 tópicos sobre o porquê nós devemos aprender sobre comunicação. Então, o primeiro ponto é para se comunicar, né? Para a comunicação em si. E aqui eu ressaltei o significado de comunicação, que eu vou ler aqui no ponto ao lado. Comunicação é você tornar comum uma ideia, um princípio, uma verdade, um sentimento, com o objetivo de compreensão, para entender um ao outro, não para convencer. Então, a comunicação não é para convencer, mas sim para gerar uma solução. Você compartilhar com a pessoa uma informação para gerar uma solução e não para você convencer. E o segundo ponto é para você gerar conexão.
você pensa que você se comunicar é você ganhar uma batalha. Mas não é sobre ganhar uma batalha, mas sim se conectar com o outro. E o terceiro fator é para você gerar esperança, como quando você se comunica da forma certa, quando você se conecta com a pessoa, você gera uma esperança. Porque quando você torna comum aquilo que você pensa, você cria uma atmosfera melhor, uma família melhor. Você cria um ambiente acolhedor para que juntos vocês cheguem à melhor solução. E o terceiro ponto que eu quero falar sobre existem formas de se comunicar através do uso das palavras para você gerar uma conexão. E uma dica que eu quero falar é estudem sobre os tipos de linguagem. A psicologia, ela estuda e ela categorizou em 3 classificações a nossa forma de se comunicar. Em uma linguagem passiva, em uma linguagem assertiva e numa linguagem agressiva. Existem essas 3 formas de se comunicar. Mas eu quero expor aqui também para vocês refletirem sobre algumas formas como a gente pode se comunicar e pode gerar confrontos na forma como nós falamos. Então eu quero gerar aqui alguns exemplos para que vocês possam refletir se vocês têm feito alguma delas. Você percebe na comunicação que certas pessoas não falam certas coisas para você para não gerar uma tensão? Ou você percebe também que algumas pessoas elas fogem da realidade quando elas são expostas a uma verdade? E muitas pessoas são que reagem com raiva ou se reagem como vítimas. Vocês conhecem pessoas assim? Você já se comunicou com uma pessoa que usa muito a sua intelectualidade na comunicação, que fala muitas palavras eruditas, e aí basicamente ninguém compreende aquela pessoa o que ela está falando. E ali, na verdade, a pessoa ela usa da sua intelectualidade, da sua dicção para ela não ser confrontada na sua realidade. Você já viu pessoas que são confrontadas e elas fingem não saber, elas fogem da responsabilidade e dos compromissos? Já viu alguém assim? Você já viu pessoas que muitas vezes levam muito tempo para explicar algo simples e ela fica ali sempre girando em torno e falando e falando e falando, mas não consegue e fala muito e essa pessoa ela vira um monólogo. Só ela fala, é como se fosse uma palestra. A pessoa fala e ninguém pode falar junto e só ela fala. Vocês já viram pessoas assim? Ou também reflita, você explode quando você expõe uma ideia? Porque isso também denota uma falta de domínio próprio. Todos esses exemplos acima e muitos mais exemplos, todos eles são mecanismo de defesa nosso para a gente interromper uma comunicação, ou porque a gente está se sentindo ameaçado, porque não quer responder, porque quer fugir de uma responsabilidade, não quer ser confrontado na realidade. Então a gente desenvolve esses mecanismos para a gente meio que se esconder através deles na comunicação. E o quarto tópico é: você beneficia as pessoas ao seu redor com as palavras? E eu quero falar sobre Jesus aqui. Falar para vocês que todas as palavras de Jesus, elas foram cheias de sabedoria. Jesus, ele falava de uma forma assertiva, porque em 3 anos, Jesus, ele cumpriu seu ministério e todas as palavras que Jesus falou geram um impacto eterno. E agora eu quero falar sobre Tiago, que Tiago escreveu. O Evangelho de Tiago, ele fala muito sobre o poder da palavra. E Tiago era o irmão de Jesus. Então ele aprendeu de Jesus, que é a própria palavra encarnada. Então ele falava muito sobre a palavra. Nós vamos refletir aqui um versículo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. Então, Tiago, ele aprendeu sobre o poder da palavra, ele aprendeu com Jesus, que é a própria palavra. E nós sabemos que Jesus era e sempre será o maior comunicador da história. E pensando sobre comunicação, vamos refletir sobre 3 coisas que o Senhor não tolera na comunicação. Deus detesta língua mentirosa, testemunha falsa e quem semeia contenda entre os irmãos. Então, Deus, ele detesta o poder da palavra, quem usa desse recurso
para poder disseminar o mal. Deus detesta isso, que você use o poder que ele te deu para construir para você amaldiçoar as pessoas. E falando sobre essa introdução, nós vamos falar sobre o quinto tópico, que é o recurso da palavra. Quando você lê Gênesis 1, você percebe que Deus ele criou o mundo pelo falar, né? Todas as coisas foram criadas pela palavra. O Senhor falou e as coisas existiram. Deus criou o dia e a noite através do falar, ou seja, Deus criou até o tempo através da palavra. Deus ele fala, então as coisas passam a existir. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, o mesmo poder que Deus tem para falar e existir, o Senhor nos entregou também este recurso a nós. Não sobre com o poder, mas ele nos deu um recurso para que a gente possa usar as palavras para a gente gerar legalidades, para que elas construam ou para que elas destruam. O problema de quando a gente usa a palavra, a gente não vê o efeito imediato dela. Porque as palavras que nós falamos, elas são sementes, como se fossem sementes, que elas vão desenvolvendo, que você vai trazendo à existência, elas vão desenvolvendo, são sementes. E nós semeamos palavras o tempo todo. E essas sementes que nós lançamos o tempo todo, elas crescerão. Então nós colheremos essas palavras. E nós, como cristãos, nós somos indesculpáveis da gente não saber utilizar o poder da palavra. Nós, muitas vezes, nos nossos relacionamentos diários, a gente está matando relacionamentos, estamos matando saúde, casamento, finanças, filhos, porque nós utilizamos mal o recurso que está sobre nós. Deus nos entregou esse recurso do poder da língua, do poder de falar e existir. Não que a gente seja como Deus, de falar e existir, mas é como se fosse um recurso que através dele Deus vai fazer através da nossa legalidade. É como se fosse um investimento que o Senhor fez na nossa vida. Ele investiu esse recurso em nós. Então, como a gente vai apresentar a Ele esses recursos? Né? No juízo final, o Senhor vai... nós vamos ter que prestar contas de cada palavra que nós falamos. Então, será que você vai apresentar bênçãos ou maldições? Porque às vezes a gente se esconde atrás da nossa própria personalidade, né? A gente fala, eu sou crica, eu sou chata, eu sou difícil de lidar, eu tenho uma personalidade forte. E se você conhece de temperamentos, fica aqui outra lição de casa. Pesquise sobre os temperamentos, que existem 4 na psicologia, que é o sanguíneo, colérico, o fleumático e o melancólico. Existem temperamentos, nós somos temperados na nossa personalidade. E muitas vezes, nessas personalidades existem seus defeitos. E a gente se esconde e fala, eu sou assim mesmo, né? Então, por isso que eu falo muito, falo que não devo, né? E o 6º tópico que eu quero falar sobre que Jesus, ele é a palavra. Então, por isso que esse é o poder da palavra, porque Jesus é a própria palavra. Deus, ele dá tanta importância para a palavra que a palavra se manifestou no seu filho Jesus. Através de Jesus, ele cumpriu em uma pessoa a própria palavra. Então, esse é o poder que a palavra tem. E você acredita que o poder de falar era só para aquele tempo? Era só para o tempo da criação? Era só para o tempo de Jesus? Não! O poder dessa palavra continua ainda sendo para hoje. Quantas pessoas nós estamos colhendo palavras de 10 anos atrás e continuamos semeando e vamos colher. Essa é a nossa semeadura, né? Aquilo que nós semeamos, isso nós colheremos. Em Tiago, capítulo 3, como eu disse, Tiago era irmão de Jesus, que aprendeu de Jesus o próprio poder da palavra e fala muito sobre isso nas cartas dele. Então vamos ler aqui Tiago 3, do versículo 3 ao 12. Vamos ler esses versículos. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meio de freios na sua boca. Um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas que se orgulha de grandes coisas.
Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade, envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado, ou podem domesticar, qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer réptil e criaturas do mar. Mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é incontrolável, está sempre pronta a expelir o seu veneno mortífero. Com a língua, damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com elas rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte d'água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não, e não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Então, emendando já o 7º tópico, que é sobre usar a palavra para construir e não para destruir. Então, como nós lemos em Tiago, né? Talvez as palavras, nós podemos lançar essas palavras palavras que maldiçoam, né? Palavras ruins sobre uma vegetação que está seca de carinho, seca de amor, seca de afeto. E nós lançamos essa palavra nessa vegetação seca e a gente incendeia, causa destruição na vida de outras pessoas, porque a gente não controla o recurso que o Senhor nos deu. A palavra, ela tem o efeito de deleitar, o efeito de nutrir, tem o efeito de alimentar, né? Porque através dessa semente que nós lançamos, nós podemos gerar vida. A palavra tem esse efeito. E aí no dia a dia você vai falando, e palavras são atos proféticos. É a profecia sobre a sua vida, sobre a profecia sobre outros. Então, são profecias do que você vai viver. Sabe quando o seu casamento vai ser bom, enquanto você só fala mal dele? Sabe quando os seus filhos vão ser obedientes e organizados, enquanto você só fala que eles são desobedientes e desorganizados? A resposta é nunca. Nunca você vai ter um casamento bom enquanto você vai sempre falar mal dele, ou filhos obedientes enquanto você fala que eles não são obedientes, que eles são rebeldes. Você acha que você pode semear derrota e colher vitória? Você está errado. Você semeia negatividade e colhe positividade? Não combina. Ou você semeia dúvidas e você colher fé? Não tem como. Você usa das palavras para você abrir portas espirituais para demônios agirem na tua vida. A palavra diz que você precisa ter domínio sobre a sua língua. Você está abrindo portas espirituais para que demônios destruam a sua vida, sua família ser um fracasso, porque você abriu essas portas do inferno. Suas palavras de hoje amaldiçoam o seu futuro. Então a gente precisa parar, refletir na palavra, aprender de Deus, porque é um exercício diário. É importante sentar, ter um diálogo entre família, com palavras assertivas, né? Jesus, ele usava palavras assertivas. Não era que Jesus ele usava palavras passivas, né? Que outros o amedrontavam e ele se tornava passivo. Não, ele falava com assertividade aquilo que devia ser falado e gerava conexões. E Jesus gerou um impacto eterno através de tudo que ele falou em um ministério tão curto. Então, que a gente aprenda de Jesus, que é a própria palavra. E muitas coisas na nossa vida vão se resolver com palavras certas. Em Provérbios 15, versículo 1 está escrito: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, quais foram as oportunidades que você ganhou ou que você perdeu quando você, ali num momento assim, de estresse, você lançou aquela palavra? E aí você lançou e você percebeu que essas palavras, elas acalmaram ou elas suscitaram ainda mais ira? Então, a gente tem que, nesse tempo, a gente tem que saber o que a gente vai usar, né? A gente está no poder da vida e da morte. E o Senhor fala, escolha pois a vida para que vivas, né? Tu e tua descendência. Então, a gente tem poder sobre a nossa descendência para gerar vida, sobre
os nossos descendentes, nossos filhos, netos, bisnetos. Quando alguém está irado, a gente nunca vai conseguir um diálogo, né? Quando a gente está ali no momento de conflito, não tente um diálogo, porque nunca vai ser bom. Então a gente precisa ser sábio. A sabedoria precisa andar alinhado com as suas palavras. E sobre gritar, né? Muitas pessoas usam nessa forma gritar com os filhos. E gritar pode até chamar a atenção, né? Seus filhos podem, opa, mas gritar jamais vai construir pontes de autoridade, de respeito com eles. Então, o oitavo tópico é sobre uma conclusão. Eu quero que vocês reflitam se relacionamentos estão sendo restaurados através das tuas palavras. Será que seus filhos, seu marido, têm liberdade para conversar com você, para estar com você por causa das suas palavras? E eu oro para que a sabedoria que vem do céu repouse sobre nós e que a gente possa usar com diligência esse recurso que o Senhor nos entregou. Então, peça hoje para o Espírito Santo te ensinar a usar melhor essa ferramenta, para que você possa construir vida, construir pontes que conectam, construir um ministério, construir uma família. Assim como Jesus se expressava com muita sabedoria em todas as suas palavras, que a gente possa ser como ele. Falar palavras assertivas, falar palavras que conectam, falar palavras que geram impacto na vida de outros, falar palavras que geram vida. Então, que a gente possa aprender com Jesus. Eu oro sobre isso e peça hoje para o Espírito Santo te ensinar. Para finalizar esse vídeo tão legal, que eu achei demais falar sobre isso, eu quero indicar para vocês 12 livros que estão aqui na descrição desse vídeo. São livros muito edificantes. Eu creio que a leitura desses livros vai gerar um grande repertório na sua mente para que você mude o seu padrão de pensamento, para que você se detenha, comece a pensar em tudo que é do reino dos céus. Como eu disse, tem um vídeo meu aqui que eu vou deixar depois indicado no final desse vídeo. Nesse vídeo eu falo sobre as frequências, né? E elas que nós atraímos, quando pensamos coisas dos céus, nós atraímos coisas boas para nossa vida, tudo que é do céu, né? Tudo que é do Senhor, as promessas que Ele tem sobre nós. Então, que esses livros, vocês possam se alimentar deles e ser transformados através da leitura desses livros. E todos eles estão no box aqui da descrição desse vídeo. E um aviso, não esqueçam de clicar aqui no link da leitura da Bíblia, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Crie esse desafio de ler a palavra. A palavra diz que nós somos limpos pela palavra. Então, que a nossa mente, né, o nosso coração, ele é limpo através da leitura, da gente se expor. A gente precisa se expor à palavra. Como você vai saber do que o Senhor tem para você se você não se expõe ao que ela diz para você? Então, se exponha. Queria esse desafio para o ano de 2024. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui, então, aqui ao lado, o vídeo que eu indiquei sobre gerenciar os pensamentos, como os pensamentos estão alinhados com as palavras. Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar aqui ao lado esse vídeo para vocês assistirem em seguida. Então, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!